Você sabe que a diferença entre veneno e remédio é uma questão de dosagem e de forma de prescrição. É errado fazer uma oração pronta? Não, não é. Não é errado. A prova maior que não é errado é que Jesus mesmo deu uma oração modelo. Aqui está no capítulo 6, versículos 9 em diante. Jesus falou o seguinte: portanto, orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus mesmo deu uma oração modelo. É errado, então, eu repetir para o céu essa oração modelo de Jesus? De maneira nenhuma. Eu faço a oração do Pai Nosso. Isso aqui não tem problema. Só que, se eu ficar toda vez, todo dia, no meu momento de oração, só repetindo: Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, o que está acontecendo? Eu só estou repetindo um mantra. Eu não estou orando, eu estou declamando um poema para Deus. E Jesus advertiu contra isso. Veja, não estou querendo ofender a prática religiosa de ninguém, nem de católicos, nem de muçulmanos, nem de judeus. Mas eu vou ao que Jesus falou. Jesus orientou: quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos homens. Eles ficavam recitando, assim, na época de Jesus tinha um templo, hoje não existe o templo mais, ficavam recitando, aquela coisa, e quando passava alguém, falar mais alto para a pessoa ver que ele era um homem de oração. Só que isso podia virar um símbolo de vaidade. E Jesus continuou dizendo: em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas, ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Veja, Jesus não está proibindo aqui orar um salmo, por exemplo. Porque ele mesmo orou o salmo. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, por exemplo, que ele falou: Eli, Eli, lema sabachthani, ou Elahi, Elahi, lema sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava recitando um salmo de Davi. Jesus orou com o salmo de Davi. Noutra feita também, quando Jesus estava com os discípulos saindo para o Monte das Oliveiras, diz que eles cantaram o salmo e saíram. Outro elemento, ainda na cruz, quando Jesus falou assim: Deus meu, meu Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, ele novamente estava orando, recitando um salmo de Davi. Então, repito, não é pecado você fazer uma oração pronta. Tem uma oração católica, inclusive, linda, que ela, agora fugiu o título dela, só que eu queria lembrar, mas ela fala assim: Senhor, no decurso desse dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria. Alguém, se souber o nome dessa oração, coloca aí nos comentários, que a Laura vai falar para mim. Quero olhar o mundo com os olhos cheios de amor. E que no decurso desse dia, Senhor, reveste-nos da tua beleza, Senhor. Estou resumindo, ele é um pouco maior que isso. Reveste-nos da tua beleza, Senhor, e que no decurso desse dia eu te revele a todos. Essa oração é linda. Eu faço essa oração às vezes. Outra oração também pronta é aquela famosa a oração do amanhecer. Obrigado. Quem falou aí? Várias pessoas, né? Muito obrigado. A oração do amanhecer. É linda. Outra oração atribuída a São Francisco de Assis, que eu lamento dizer não é de São Francisco de Assis, mas ela é chamada oração de São Francisco, mas historicamente ela não é. Essa oração de São Francisco, ela foi encontrada na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, nos destroços de um monastério que estava bombardeado, e eles encontraram essa oração manuscrita com o nome de oração de São Francisco. Mas não existe na biografia de São Francisco de Assis essa oração. Então, desculpa quebrar agora a tradição, né? A oração chama oração de São Francisco, mas ela não é historicamente de São Francisco de Assis. Mas não importa de quem é. Ela também é de uma tenacidade bíblica, de uma força bíblica tão grande, que eu também faço essa oração.
Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a paz, etc, etc. É linda. Então, repito, não é pecado você fazer uma oração que já tem uma poesia pronta dela. Jesus fez oração assim, quando ele orou os Salmos. A Bíblia colocou o livro dos Salmos como sendo um livro de orações. Então não é pecado fazer assim, tá certo? Mas o pecado reside em 3 áreas. Quando você só ora assim, você não conversa com Deus, só declama uma poesia para ele, aí perde o sentido dessa oração. Veja bem, a Laura é muito romântica e eu também. É lógico que se eu chegar para ela e declamar uma poesia para ela, vai ficar feliz. É claro. 12 de junho, que é o dia dos namorados, a Laura fica feliz. Ou no dia do aniversário dela, o nosso aniversário de casamento, não importa, que eu chego e falo alguma coisa bonita para ela que eu li, ou mando no WhatsApp lá um versinho, ela vai achar linda. Mas se eu só conversar com a Laura através de texto que outros criaram, que relação existe entre nós? Imagina se eu não tiver nada do meu coração para falar para a Laura, a não ser ficar recitando trechos de Carlos Drummond de Andrade, ou de Toquinho, ou de qualquer outra, ou de Cora Coralina. Qual a graça tem isso? Tem hora você, meu amor, para, fala alguma coisa de você só fala dos outros. Então, não pode ser, essas orações não podem ser o todo da minha comunhão com Deus. Segundo lugar, as orações não devem ser um motivo de exaltação própria. Olha como eu sou santo. Nas praças, nas igrejas, orando, ó Senhor! Tem gente que tem que fazer um teatro na hora de orar em público, que eu acho um pouco exagerado. Qual a necessidade daquilo? Faz uma oração calma. Senhor, meu Deus! E estica naquele ali, tal, aquele teatro. Calma, não precisa disso. Jesus falou, não fica tocando trombeta diante dos homens. Vai no seu quarto, ore em silêncio. Há orações públicas que eu até digo que elas deveriam ser mais curtas. A oração comprida você faz sozinho, mas em público, todo mundo ajoelhado, tem mulher, tem criança, tem senhora de idade, tem idoso, sabe? Faz uma oração menos cheia de elocumbrações. Terceiro erro, quando você fica tornando essas orações vãs repetições. Vamos continuar o que disse Jesus. E orando, verso 7, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. No mundo pagão, é que havia muitas orações decoradas, que os sacerdotes ficavam sempre orando e repetindo várias vezes, ó Senhor, 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 Senhor. Nós temos exemplos na arqueologia, um dia eu posso trazer para vocês aqui orações egípcias, orações babilônicas ao deus Tammuz, ao deus Marduk, e você repete o nome do deus umas 500 vezes, e fica repetindo aquela estrofe, e termina e fica repetindo, termina e fica repetindo. É até interessante que em grego a expressão que aparece por vãs repetições vem do verbo grego batologel. Batologel significa repetir sem pensar no que está falando. É o mesmo termo usado para a fala do papagaio. Sabe quando o papagaio está repetindo ali, né? Dá o pé, Lord! Dá o pé, Lord! Dá o pé, Lord! Dá o pé. Ele não sabe o que está fazendo. Então, as nossas orações não podem ser meras repetições. Então, se eu ficar todo dia, Baruch atah Adonai, Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam hamotzim ve'arat, ou Ave Maria cheia de graça, o Senhor convosco, o Padre nosso está no céu, ou em árabe, eu não sei recitar em árabe, ou mesmo o Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, todo dia, só repetindo milhões de vezes, achando que isso aqui vai trazer, ele falou, é vã repetição, porque eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Então, por mais que eu respeite, e devo respeitar, a espiritualidade de cada um, eu não posso duelar com o que Jesus falou. Jesus falou que a oração não é ficar repetindo sempre a mesma coisa, achando que Deus vai atender, porque eu passei 4 horas repetindo o mesmo poema. Deus não é monótono. E antes que alguém se ofenda, eu apenas li o que Jesus falou. Jesus falou que não é para ficar orando nas praças, gritando por um canto, gritando por outro, para chamar a atenção do teatro. Então, cuidado. Tá certo?
cuidado. Eu lembro do pastor Enéas Tonini, há muitos anos ele escreveu uma coisa que me chamou atenção para falar sobre o reavivamento espiritual. Ele dizia o seguinte: lata vazia não faz barulho. A lata vazia faz barulho, lata cheia não. Vida cheia do Espírito Santo não faz barulho. Então, assim, cuidado, você tem que ter a manifestação do Espírito, sim. Você pode usar uma oração modelo, sim. Nada disso é pecado, mas cuidado com a oração da vaidade, da autopromoção, do teatro ou das vãs repetições que acredita que pelo muito repetir aquilo ali é que Deus vai ouvir. Jesus falou que não é por aí. Então, o que é orar, Rodrigo? Numa frase simples, orar é abrir o coração a Deus como a um amigo. Ponto. Quer que eu repita? Anote aí. Orar é abrir o coração a Deus como um amigo. E quando você vai conversar com um amigo, a Laura é minha esposa e minha amiga. Eu conto tudo para ela. E eu a ouço também. Então orar também pressupõe ouvir a voz de Deus. E aí, você tem que, durante a oração, ter também momentos de silêncio. Procure um lugar correto para orar. E procure, depois que orar, ficar um pouquinho em silêncio e deixar Deus falar no seu coração. Você não quer ouvir a resposta dele? É no silêncio que Deus muitas vezes vai falar com você. Outra coisa importante, Jesus falou para nós orarmos uns pelos outros, até pelos nossos inimigos e por aqueles que nos odeiam. Ore pelas pessoas, e eu vou revelar para vocês uma coisa. Dica de quem enfrentou a depressão. A oração pode ser uma boa terapia para o seu problema emocional. Uma boa terapia. Sabe por quê? Eu descobri uma coisa na minha vida e eu quero passar isso para vocês. Quando você fica por demais envolto só no seu problema, só no seu problema, só no seu problema, ele vai crescendo de tal maneira que ele vira uma criança mimada, filho único, que você não tem mais tempo para nada, só para ele. Você tem que mostrar para o seu problema que ele não é um filho único mimado. Ele é apenas um dentre 50 irmãos. E eu descobri na minha própria vida que quando eu comecei a orar por outra pessoa, diminuiu bastante a minha própria dor por várias razões. Por exemplo, eu estou reclamando, vamos supor que eu estou orando a Deus porque... Vou criar uma situação aqui hipotética. Eu estou orando a Deus, eu estou preocupado porque provavelmente, para quitar a minha casa, se eu não conseguir um empréstimo do banco, eu vou ter que vender o meu carro e andar de ônibus. Aí vou supor que eu só fico agora angustiado. Puxa, eu custei tanto a comprar esse carro e agora o gerente não me dá a resposta e eu sou ansioso. Eu sou ansioso, a Laura também. A gente é bem ansioso, é a nossa característica. E o gerente não dá a resposta e parece que o empréstimo não vai sair. Eu começo a orar: Senhor, sai esse empréstimo para eu não ter que desfazer do meu carro, Senhor. Faz esse empréstimo e tal. E o empréstimo não vem, vai dando aquela agonia, e eu fico pensando no carro e tudo e tal. Daqui a pouquinho eu perco o sono, eu perco tudo, porque eu só estou preocupado com o carro. Aí eu acabo caindo nesse erro que Jesus falou aqui, olha. Eles pensam que pelo muito falar serão ouvidos. Toda hora eu vou orar só por isso. Ora pelo meu problema. Tinha uma música interessante de um cantor pentecostal, louvor rural, que ele cantava assim: você conhece o crente 6 horas? Irmão, 6 horas por mim. Quer dizer, fazendo um trocadilho entre 6 horas e irmão, 6 horas por mim, né? Quer dizer que tem gente na igreja que ele só vive pedindo as pessoas para orar por ele. Aliás, até isso é interessante, eu creio no poder da oração intercessora. Mas a oração não pode ser uma substituição por aquilo que eu devo fazer. Porque há muitas pessoas que eles só vivem pedindo todo mundo para orar por ele, mas ele mesmo não consagra a vida dele a Deus. Ele aproveita, ele está numa igreja pentecostal que tem aquelas irmãs do coque, aquelas que oram de madrugada. Ô, irmã, a senhora é uma mulher de oração, ora por mim. Tá bom, meu filho, eu vou orar por você. E a irmã, tadinha, ela vai orar de madrugada por ele mesmo. Aí ele descansa, fala assim: eu tô tranquilo, por quê? Não, porque a irmã lá, ela tá orando por mim. Calma. Cuidado para que esse pedido de oração intercessora não fique justamente como uma pessoa... Lembra nos Simpsons que tinha o Sr. Burns, que era o chefe dos Simpsons?
E ele não fazia ginástica, não. Aí ele pegava o Smithers, que era o secretário dele, e falava assim: Smithers, estou muito sedentário, por favor, vá à academia e faça ginástica por mim. Aí o Smithers: sim senhor, senhor Burns. E o Smithers fica lá: Smithers, você tem que pedalar por mim, você tem que fazer exercício físico por mim, vamos, Smithers. Às vezes ele até ia com o Smithers na academia, mas ele só ficava parado ali, sabe, com a toalhinha aqui, e o Smithers tinha que malhar por ele. Não existe isso. Não existe uma forma de falar assim: gente, eu estou muito sedentário e estou sem tempo. Ô, João, você pode ir lá malhar por mim? Eu estou querendo aprender inglês, mas eu estou sem tempo. Ô, Joaquim, você pode ir lá estudar inglês por mim? Não existe isso. Não existe isso. Não existe uma mulher que, fazendo o exame de mama, fala assim: eu tô sem tempo. Fulana, fala um favor pra mim, eu tô sem tempo de fazer exame. Você vai lá no médico por mim e faz exame de mama no seu peito por mim? Não existe isso. Então a oração intercessora, ela não pode ser uma desculpa para eu não consagrar minha vida a Deus. É importante que a igreja tenha aqueles irmãos mais espirituais. Eu citei aquelas irmãs do coque, não foi com nenhum demérito, não. Eu falo isso com muito respeito. Respeito e tristeza, porque essas irmãs estão diminuindo em número. Sabe aquela irmã piedosa, que ela põe mesmo o coque alto ali e vai, e ela tá orando de madrugada e tudo. Quando eu falo isso, repito, não é nenhum... Se pareceu que eu estava falando de maneira jocosa, não é não. É com muito respeito por essas irmãs. Eu acho importante, eu acredito que muitas das minhas vitórias emocionais foi por causa daquelas irmãzinhas que ficavam de madrugada intercedendo por mim. Eu tenho certeza disso. O próprio Jesus, que era o Filho de Deus, não negou a importância da oração intercessora lá quando ele estava... Intercessora, não intercessória. Quando ele estava lá no jardim do Getsemane, ele implorou aos discípulos: orem comigo. Orem pelo menos um pouquinho comigo. Orem por mim. Ora, se o Filho de Deus, o nosso Salvador, Criador do céu e da terra, valorizou a oração dos outros por ele, quem sou eu, Rodrigo, para dispensar a oração de irmãos piedosos? Então eu sei de muitas vitórias que eu consegui porque eu tenho muitas mães de oração. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, essa oração intercessora do outro não pode ser uma desculpa para que eu mesmo não consagre a minha vida a Deus. Então, repetindo, cuidado com o exibicionismo na oração público. Você quer orar mesmo? Em público, seja discreto. E no seu quarto, ore com mais fervor. Você quer realmente ser ouvido por Deus? Então, não use de vãs repetições, como o papagaio, achando que pelo muito falar você vai ser ouvido. E, por fim, como o próprio Jesus aconselhou também, entre no seu quarto, em secreto, e fale com seu pai. E ore pedindo para que a vontade de Deus seja feita. E há uma promessa bíblica a esse respeito. Quer ver? Eu quero ler essa última passagem com você. O livro de 1 Reis, capítulo 8, mostra quando Salomão inaugurou o templo em Jerusalém e traz uma longa oração de Salomão. Eu até gosto dessa oração aqui, eu vou contar um segredinho para vocês. Eu tive o privilégio de gravar a Bíblia Sagrada com Cid Moreira, a famosa voz do Jornal Nacional e do Fantástico. O Cid Moreira tinha um projeto com a Sociedade Bíblica do Brasil de gravar a Bíblia, e ele fazia parte do narrador, sabe? Por exemplo, aqui em 1 Reis ele dizia assim: Salomão, com aquela voz dele, né? Se pôs diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos para o céu e disse... Aí o Cid Moreira silenciava e eu entrava fazendo a oração de Salomão. Então, várias partes da Bíblia, eu fiz a locução com o Cid. Eu tenho guardado aqui em casa ainda os CDs, na época era CD gravado lá, e eu tive esse privilégio de ter no meu currículo a oportunidade, o privilégio de gravar a Bíblia com o Cid Moreira. E eu gravei a voz de Salomão fazendo a oração. Por isso que até eu me lembro disso aqui com muita emoção. Mas não somente isso. O que significa essa oração? Em determinado momento, Salomão pede a Deus o seguinte, olha o que ele fala assim, verso 29, que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esse templo, sobre esse lugar do qual disseste, o meu nome estará ali. Esse templo, sabe onde é que ficava o templo de Salomão?
Depois você dá uma olhada no Google, coloca assim foto, Jerusalém, vista panorâmica. Aí vai aparecer as muralhas da Cidade Velha e um domo dourado de ouro. Esse domo dourado hoje é o Domo da Rocha. Na época bíblica, era nesse lugar que ficava o Templo de Salomão. E depois o Templo de Zorobabel, que Jesus conheceu na época de Herodes. O Templo de Salomão ficava ali. Então, quando Salomão edificou o templo ali, no início da oração, Salomão admite, ele era um homem sábio. Senhor, olha como é que Salomão fala. Nem os céus dos céus te podem caber. Como é que um templo desse pequeno vai caber a tua majestade, Senhor? O próprio Salomão admitia isso. Não existe um espaço que caiba a Deus. Mas olha o paradoxo. Apesar de não existir um espaço que caiba a Deus, porque Deus é acima de tudo, Deus é maior do que tudo, apesar de não existir nenhum espaço que o caiba, Ele habita no nosso coração. Ele habita no coração de um pequenino. O infinito e eterno cabe no espaço finito e provisório. É o paradoxo de Deus. Então Salomão falou, Senhor, nem os céus dos céus te podem conter, quanto mais essa casa que eu edifiquei. Mas a despeito disso, Senhor, volta os teus olhos para esse lugar, porque o Senhor mesmo falou que o seu nome estaria aqui. A sua presença, no hebraico, quando fala o seu nome estará aqui, a sua presença. Para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. E ele fala, ouve, pois, a súplica do teu servo, do teu povo Israel, quando orarem nesse lugar. Ouve do céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure, e ele vier e jurar diante do teu altar nesse templo, ouve do céu. Ouve, Senhor, a tua súplica nesse lugar. E não é só para judeu essa promessa, não. Olha o que ele diz mais aqui, olha, no verso 41. Também ao estrangeiro, que não for do teu povo de Israel, porém vier de uma terra distante, por amor do teu nome. Porque ouvirão do teu grande nome, e da tua mão poderosa, e do teu braço estendido, e orar voltado para este templo, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir.